A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos, mais uma vez estamos aqui com a graça do nosso Deus e satisfeitos porque o Senhor tem cuidado de nós. Ainda que tenhamos e continuemos neste desafio que temos enfrentado, nós precisamos continuar na dependência de Deus e ajudando-nos uns aos outros. E é exatamente este o ponto que nós vamos tratar daqui a instantes. Quero saudar e abençoar e agradecer a participação, o envolvimento de todos os irmãos nos cultos online e o valor que têm dado às atividades que a igreja tem desenvolvido de forma virtual e ainda em outra modalidade quando operamos online na Escola Bíblica Dominical, nos PGs, nos cultos nos sábados, neste culto de quarta-feira e também quando realizamos pela manhã, onde os professores da Escola Bíblica Dominical estão participando, além de darem as aulas, cada domingo pela manhã, neste mês de abril, um professor da Escola Dominical ministrando a Palavra de Deus pela manhã. E no culto da noite estamos sempre juntos. Sem, é claro, deixar jamais de lembrar a atividade desenvolvida pelo Ministério de Celebração com o Marcones na liderança e todos aqueles que têm dirigido os vocais, a arte que tem sido desenvolvida para cultuar o nosso Deus. Todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. E aqueles que receberam dons e talentos da parte de Deus têm então dedicado os seus dons para cultuar e adorar ao nosso Pai. Louvado seja Deus pela vida de cada um vocalista, os instrumentistas, aqueles que têm servido com alegria. Que Deus nos abençoe. Continuando nas reuniões, nos lares, todos os dias, orando e intercedendo, hoje com o coração tão apertado, não só por conta de tantos outros que já partiram para a eternidade, mas por causa da mãe do nosso irmão Gilberto, e também por causa da partida do Roberto Fernandes, que o irmão Sérvulo vinha encarecendo orações, pedindo para que nós estivéssemos intercedendo, e verdadeiramente estivemos intercedendo, mas nós sabemos de quão terrível é para algumas pessoas a reação à presença deste vírus no organismo. Por isso nós devemos continuar, porque ainda que alguns estão partindo, o Senhor Deus tem sido misericordioso com cada um de nós, guardando-nos e protegendo-nos. Irmãos, vamos continuar orando e intercedendo em casa uns com os outros. Quero convidá-lo então a abrir a sua Bíblia, ou conectar a sua Bíblia aí onde você está, com a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus no capítulo de número 3. Carta aos Hebreus, capítulo de número 3, e nós vamos ler no verso de número 12. E no verso 12 de Hebreus 3, diz assim: tenham cuidado, irmãos, jamais aconteça de haver em qualquer de vocês um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortem-se mutuamente, estimulem-se, encorajem mutuamente a cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo e de fato, ou se de fato, guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio nós recebemos. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra lida aos nossos corações agora. E você observa junto comigo de que a abordagem aqui tem a ver com o cuidado e o valor e a importância que a outra pessoa tem comigo, em mim, através de mim e por mim. Ou seja, o valor que cada um de nós tem um para o outro como discípulos do Senhor. Mas quero quero olhar para este texto como uma necessidade de estímulo mútuo, de encorajamento mútuo, de apoio mútuo, de suporte mútuo, que nós precisamos ser uns para os outros
especialmente estando dentro de casa nesse período da quarentena. Porque a palavra de Deus diz de que nós devemos ter o cuidado, e esse cuidado é individual, esse cuidado é pessoal, para que não permitamos que jamais o nosso coração nos direcione, o nosso coração faça com que a gente enverede por um caminho de incredulidade, de desânimo, e isto nos faça afastar do próprio Deus ou do Deus vivo. Esse é um cuidado que eu preciso ter comigo mesmo. Esse é um cuidado que eu preciso ter com a minha esposa e com os filhos. E nós devemos ter uns com os outros, sim, evitando que o nosso coração seja traiçoeiro para nos afastar do Deus vivo. Mas o texto bíblico no verso 13, exatamente no verso 13, ele diz: ao contrário de termos um coração que seja distanciado de Deus, o texto nos fala de que nós devemos encorajar, devemos exortar uns aos outros. Sem dúvida alguma, mais uma vez, talvez pela 9ª ou 10ª vez, estou lembrando de que a palavra exortar nas Escrituras, ela não tem o sentido de que algumas pessoas utilizam hoje em dia quando usam a palavra exortar no sentido de dar uma regulada, no sentido de chamar atenção, no sentido de, na verdade, admoestar, no sentido de corrigir, no sentido de dar uma ajeitada na vida da pessoa por conta daquilo que ela está pensando, fazendo, agindo ou transmitindo nos seus sentimentos e reações. A palavra exortação, ou o verbo exortar, nas Escrituras, originalmente esta palavra tem o significado mais profundo de encorajamento. Então, quando a Bíblia está dizendo de que nós devemos exortar uns aos outros, ela está dizendo de que nós devemos ajudar alguém que esteja com o semblante caído, com a fé baqueada, com o sentimento, ou como nós costumamos dizer nos dias de hoje, quando uma pessoa está para baixo. A Bíblia diz que nós devemos exortar uns aos outros, e esse exortar é fazer levantar a visão de vida, fazer levantar a fé, fazer levantar a perspectiva de si mesmo, a perspectiva de Deus, a perspectiva do futuro, a perspectiva das promessas do Senhor. Então, o texto diz de que nós devemos nos exortar mutuamente a cada dia. Exortar mutuamente a cada dia, e não é para amanhã e não foi para ontem. Exortar a cada dia é dentro do dia de hoje. E o texto é claro quando diz: exortai-vos mutuamente a cada dia, durante o tempo que se chama hoje. E à medida em que nós já vamos passando aí dos 45 dias em que nós estamos dentro de casa, convivendo com os nossos familiares, ainda que uma ou outra pessoa precise sair eventualmente para algo que seja essencial de ser feito, ou por questões do trabalho, ou mesmo por uma questão de suprimento para a família, ou de remédio, ou o que seja, à medida em que há a essencial necessidade de alguém sair, nós estamos mais do que nunca, nesses últimos 45 dias, nós estamos mais do que nunca envolvidos, dirigidos, voltados, passando a maior parte do tempo juntos uns com os outros, num espaço muito pequeno para a convivência. E é por isso que é importante observarmos a orientação das Escrituras. De que maneira, então, eu vou conseguir exortar, ou seja, de que maneira eu vou conseguir encorajar os membros da minha família que estão comigo dentro do mesmo apartamento, num espaço pequeno de tempo? As adaptações, a criatividade, as brincadeiras fazem diferença, sim,
mas elas farão diferença se nós estivermos conectados e estivermos lembrando de que pelas Escrituras e pelo próprio comportamento humano existem aspectos que são singulares para que a gente consiga motivar o nosso companheiro, o nosso parente, o membro da nossa família, a pessoa com quem nós estamos. Sabem que existem pessoas que estão em casa com mais do que cônjuge e filhos. Alguns estão com os pais em casa. Alguns estão mesmo com outras pessoas dentro da própria casa. E à medida em que nós ficamos muito tempo com a mesma pessoa, num espaço pequeno de tempo, acaba passando por despercebido. E então, em primeiro lugar, é importante nós nos lembrarmos de que nós vamos motivar uns aos outros à medida em que nós continuemos a dizer e demonstrar para a pessoa que está conosco em casa de que ela existe e de que ela é importante. Então, note a presença da pessoa, observe, vocês estão no mesmo ambiente. No mesmo ambiente não há impedimento para esse contato que se precisa ter. É claro, quando alguém vai à rua ou precisa ir à rua para agir alguma coisa essencial, ao retornar é preciso ter os cuidados de higiene adequados. Mas note a pessoa que está dentro do mesmo ambiente com você. Por mais que estejamos no mesmo ambiente, é importante olhar, parar um pouquinho, puxar um pouquinho o seu próprio rosto e o rosto da pessoa e numa parada pequena notar, registrar, trazer a atenção, ligar olhos nos olhos e dizer àquela pessoa a importância e o valor dela para a sua própria vida. Então, notar que a pessoa existe e dar graças a Deus porque a pessoa existe. Então, dar graças a Deus pelo cônjuge, falar com o cônjuge, dar graças a Deus pelos filhos, chamar a atenção dos filhos, talvez até descer ao mesmo nível de altura dos filhos, deitado no chão ou sentado ao chão, olhando bem nos olhos, dizer o valor, a importância que aquela pessoa tem para você. Esse é o primeiro aspecto que nós devemos observar, ainda que estejamos e por causa de estarmos no mesmo ambiente, pode existir uma tendência de que a gente acabe cruzando uns com os outros nos ambientes e às vezes até para algumas pessoas o cruzar no ambiente e quando uma pessoa encosta na outra pessoa pode já criar um sentimento de irritação. Não permitamos que isto aconteça. Nós devemos estimular, encorajar uns aos outros e então, ao notar ou mesmo ao esbarrar em alguém, chame a pessoa para te ajudar naquilo que você está fazendo e ela será percebida como importante ou vai ajudar. Oferece-se para ajudar a outra pessoa naquilo que ela está fazendo. Assim você vai demonstrar que nota que aquela pessoa, ainda que esteja junto, é tão significativo e tão importante que nós manifestemos isso. O segundo aspecto que faz com que nós ajudemos para encorajar aqueles que estão conosco dentro do mesmo ambiente é se você tem a oportunidade de, quando a pessoa quer falar algo, você parar para ouvi-la. Se ela quiser falar algo com você, pare para ouvir. Às vezes acabamos por dar tantas prioridade para uma ligação, prioridade para um vídeo que está assistindo, cujo vídeo podia ser dado uma pausa. E então, pare para ouvir o membro da sua casa, pare para ouvir o seu cônjuge, pare para ouvir os filhos. Filhos, parem para ouvir os pais. O videogame pode pausar, o filme pode pausar, a leitura pode pausar, mas quando nós valorizamos a presença da outra pessoa, porque de fato, irmãos, olha, convenhamos, são as pessoas que dão vida ao ambiente, são as pessoas que dão vida ao lugar, são as pessoas que dão vida ao lar.
são as pessoas que dão vida ao relacionamento, são as pessoas que dão vida à quarentena, são as pessoas que dão vida à vida. E então, quando nós paramos e temos a oportunidade de ouvir, eu quero te ouvir, eu vou te ouvir. Em terceiro lugar, para que nós possamos encorajar uns aos outros, nós devemos elogiar ou aplaudir. É tão interessante de que quando a gente simplesmente gosta de alguma coisa que alguém nos envia no WhatsApp ou nas redes sociais de um modo geral, a gente manda um sinal de tinindo, a gente manda palmas, a gente elogia e tal, mas quando alguém nos traz algo, às vezes o simples dizer obrigado, mas podemos fazer mais do que isso, porque agora temos tempo. Então, reconheça valores, qualidades, elogie a pessoa que está na quarentena junto com você, reconheça os valores que ela tem, reconheça as características da sua vida, do seu temperamento, da sua participação, da sua contribuição. Então, elogiar e reconhecer o valor de quem está com você aí na quarentena vai, sem dúvida alguma, ter muito mais valor do que qualquer outra atitude que você tenha, ainda que demonstrada por desenhozinhos, por stickers e outras coisas mais que possamos fazer nas redes sociais. Você já elogiou a pessoa que está aí na sua quarentena com você hoje? Mas não apenas hoje, mais de uma vez hoje. Vamos aproveitar isso e este momento que nós temos para elogiar os nossos queridos, encorajá-los e não permitir que seu coração se desvaneie ou se desvie para qualquer atitude de desviar-se do Deus vivo jamais. Encoraje sua fé, encoraje sua vida, levante seu semblante, levante a sua atitude, demonstre carinho e cuidado, aplauda, reconheça, valorize a contribuição, ainda que simples, que cada um pode dar ao arrumar a mesa juntos, ao lavar a louça juntos, ao limparem a casa juntos, ao cuidarem e então todos juntos poderem realizar algo significativo, como isto fará grande diferença quando nós notamos e valorizamos a presença da pessoa. Esses dias agradeci a Eliane por ela poder estar comigo na quarentena e por eu poder estar com ela, ainda que limitado nessas situações e tendo que às vezes remotamente trabalhar, mas olhando para ela eu a chamei e disse: meu amor, eu quero te dar graças, dar graças a Deus por você estar comigo neste tempo. A sua companhia tem um valor primordial, a sua companhia é excelente, gosto de estar com você, e como isso fez bem a ela e fez bem a mim, porque à medida em que eu a reconheci, ela também trouxe reconhecimento, e isso faz e tem feito grande diferença. Então, perceber a pessoa, parar para ouvi-la, compartilhar histórias, lembrar memórias, quem sabe abrir um álbum de fotografias e tentar relembrar o tempo com a família, ouvindo uns aos outros, elogiar e reconhecer. O outro aspecto, em quarto lugar, que quero abordar com os irmãos, é de que à medida em que nós devemos nos interessar pela pessoa como um todo e não apenas pelo que ela produz. Quantos se interessam pela mamãe, porque mamãe sabe tudo onde está, mamãe gosta de servir, mamãe gosta de ajudar, mamãe gosta de fazer, porque ela foi dotada por Deus com a dedicação e essa capacidade. Mas filhos, reconheçam sua mãe, porque a palavra de Deus diz que a mulher virtuosa será louvada, o seu marido se levantará e a elogiará, ele vai reconhecê-la. Os seus filhos vão se levantar e vão elogiar. O marido, ao levantar-se, vai dizer: muitas mulheres operam virtuosamente, mas você a todas sobrepuja. Os filhos
levantam-se e elogiam sua mãe. Filhos, reconheçam sua mãe. Filhos, reconheçam seu pai. Esposa, reconheça a dedicação, o esforço, o cuidado que o seu marido tem com você e com os filhos, a oportunidade de valorizar uns aos outros. Então, quando nós reconhecemos a pessoa pelo que ela é e não apenas pelo que ela faz, então, à medida em que você reconhece o que ela faz, você passa do que ela faz e começa a tratar da importância dela ser, a importância dela estar ali presente, a importância e o valor de estar com você. Oh, como é precioso a gente saber de que a gente não é apenas produtivo, mas a gente se relaciona, a gente experimenta algo precioso da parte uns dos outros. Como é bom a gente saber que há significação no nosso relacionamento em casa, no nosso relacionamento no lar. Em quinto lugar, eu quero observar com os irmãos de que à medida em que nós chamamos a pessoa, se ela está no outro quarto, se ela está na sala, se ela está na cozinha, se estiver em outro lugar, nós chamamos a pessoa para compartilhar com ela algo que descobrimos, ou na rede social, ou mesmo, principalmente, na palavra de Deus, ou aquilo que descobrimos que foi relevante, que foi interessante, que foi agradável, ou mesmo algo saudável, que seja engraçado para compartilhar. Quando você chama a pessoa para compartilhar algo com ela, e isto faz diferença para que o sentimento de inclusão seja, pastor, como inclusão? Nós estamos aqui mais de 45 dias dentro do mesmo espaço, alguns com 60 metros quadrados, 50 metros quadrados, 100 metros, não importa o tamanho em que você esteja dentro de casa, mas estando dentro de casa, como eu preciso, que sentimento de inclusão, nós estamos aqui o tempo todo juntos. Mas acreditem, infelizmente é possível estar num curto espaço e com 3, 4, 5 pessoas, mas elas não se incluírem umas às outras. E isto é lamentável, porque o sofrimento e o sentimento de solidão pode ainda continuar. E o propósito de Deus, ao permitir que nós tenhamos que estar neste período de quarentena, dentre tantos outros propósitos que nós já vimos em outros momentos aqui, o Senhor quer que nós aprofundemos o valor dos relacionamentos uns com os outros, nos encorajemos uns aos outros, ajudemos uns aos outros a perseverar e a continuar com nossa confiança em nosso Deus. Então, devemos ouvir os membros da nossa família, os nossos companheiros de quarentena. Devemos usar palavras positivas e agradáveis uns com os outros, apenas aquelas que edificam, apenas aquelas que trazem resultado para estimule o caráter, estimule os dons, estimule as habilidades, estimule a inteligência, estimule a sabedoria, estimule. Mas infelizmente tantos optam pela crítica, pela cobrança ou pela distância, ainda que num espaço pequeno de convivência. E finalmente nós devemos orar para abençoar aqueles que estão conosco. Nós devemos orar pelas famílias do mundo inteiro, devemos orar para Deus repreender a pandemia, devemos orar pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, devemos orar pelo governador do nosso estado, Flávio Dino, devemos orar pelo prefeito da nossa cidade, Edivaldo Holanda, devemos orar pelas polícias, pelos médicos, pelos profissionais de saúde de um modo geral, nós devemos orar por outros países, devemos orar pelos missionários, nós devemos orar por pessoas que estão sofrendo, alguns enlutados, outros ainda lutando com a enfermidade. Devemos orar, sim, mas devemos orar por aqueles que estão conosco, bem pertinho da gente.
orar e abençoar. Amplie, use de largas palavras de bênção, use o máximo que você conseguir lembrar, use o máximo que você for em criatividade, deixe o Espírito Santo de Deus conduzir as suas palavras para você abençoar quem está com você em sua casa. Então, em nome do Senhor Jesus, lembre-se da advertência das Escrituras, tenham cuidado para nenhum de vocês, porque pior do que estar suscetível ao Covid-19, ao coronavírus, pior do que estar exposto a uma possibilidade desta contaminação, é quando alguém está, ainda que vivendo, junto com alguém com fervor de fé, e o seu coração desvanecendo, sua alma desfalecendo, sua vida distanciando de Deus. Não permita que um perverso coração distancie de Deus. Ao contrário, encorajem uns aos outros. E se você mora sozinho e está sozinho em sua casa, primeiro saiba que Deus está aí com você. Mas é importante que você tome o telefone e telefone, não apenas escreva para alguém, mas telefone para alguém, para orar, para abençoar, para ouvir a voz, para trocar bênçãos via telefone, quando a voz audível de um com o outro. Fale com os membros da sua família, abençoe-os, ouça a sua voz, ouça a voz de Deus ao seu coração. Encorajemo-nos uns aos outros no dia que se chama hoje. Não deixe passar para amanhã, sem que hoje ainda você faça aqueles procedimentos que nós compartilhamos. Perceba, fale a importância e o valor da pessoa. Pare para ouvi-la, dê valor, importância à narrativa, aos detalhes que ainda que sejam grandes, que a pessoa quer compartilhar. Elogie, aplauda, reconheça o que a pessoa é. Faça e dê valor ao que ela faz, ao que ela produz, mas mais do que isso, pelo que ela é na sua própria vida. E inclua esta pessoa em alguma atividade que você queira fazer em casa. Chame-a para estar com você, para compartilhar. Ajude, ofereça-se. Encoraje, ore. Deus abençoe para que o encorajamento seja cada vez maior e juntos nós consigamos atravessar até que vençamos. Juntos celebraremos a liberdade outra vez. Deus abençoe você. Bendito e eterno Deus, pelo Teu Espírito Santo, que deixou registrada esta palavra para os nossos corações. Eu peço que o Teu Espírito esteja tocando o coração das crianças, dos filhos, para olharem bem nos olhos dos pais e elogiarem e agradecerem e estimularem e encorajar os pais para continuarem firmes. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor dê esta mesma atitude dos pais para olhar nos filhos. Olhe, Senhor, para que os maridos e esposas, olhando-se mutuamente, a família, os membros da família, parentes, pessoas contactem umas às outras via telefone para ouvir a voz e para falar e para abençoar. Então, é no nome de Jesus que eu abençoo esta família que está ligada nesta hora. Abençoa o Senhor Deus as famílias da nossa cidade. Abençoa o Senhor Deus as famílias da Igreja Batista do Olho d'Água. Abençoa o Senhor Deus as famílias de São Luís, no estado do Maranhão, no Brasil e no mundo. Ó Deus bendito, em nome de Jesus, desprega a língua e o coração e a alma para que elas sejam compartilhadas e os relacionamentos sejam fortalecidos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, irmãos.